Meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, né? Faço assistência técnica para produtores de hortaliças e frutas. E aí, uma dessas minhas visitas, um produtor veio me fazer uma pergunta que acaba surgindo, né? Eu entendo eles, por dúvidas, etc. Então, para não errar, nós trabalhamos com uma troca de conhecimentos. E aí veio aquela questão, falei, Érica, o que é esse orgânico? O orgânico é tão chato mesmo, não pode ter um monte de frescura, não pode usar isso, não pode usar aquilo, e todo mundo consegue ser orgânico ou não, é só para quem tem dinheiro, é só para quem não tem. O que é isso, afinal de contas? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, é verdade, não é todo mundo que tem conhecimento do que é agricultura orgânica. Na verdade, a agricultura orgânica é um tipo de cultivo que não deixa de ser muito diferente do convencional, tá? E qual que é o primeiro conceito básico? O conceito básico da agricultura orgânica nada mais é do que ele eliminar do seu sistema produtivo o uso de defensivos químicos, né? E esses defensivos, tanto além desses defensivos, também aboliu o uso de adubação química, na qual existe um potencial muito grande de contaminação do solo, e aqueles que também que são muito fácil de diluir. Então, por quê? Porque daí se você tem um adubo químico que tem uma autodiluição, quando você aplica no solo, muitas vezes a planta não tem a velocidade de absorção que precisa. E aí esse produto acaba indo embora, né? Vamos dizer, ele acaba sendo lavado, né, do solo, podendo até mesmo, né, consequentemente, contaminar o lençol freático. Então, uma das formas da gente tentar ter uma condução orgânica é deixar de ter o uso desse produto, né? Como? Muitas vezes as pessoas me perguntam. Então, assim, na lei do orgânico, então, para quem quiser se aprofundar mais, o nosso país tem, né, uma legislação específica para condução do manejo orgânico, principalmente na minha área, que no caso é a produção vegetal, né? Então, frutas e hortaliças se enquadram na parte de produção vegetal, tá? Existe, então, essa lei de produção orgânica, do manejo orgânico, né, lançado pela legislação, né, que seria a referência básica para quem quer começar a trabalhar com cultivo orgânico na sua propriedade. Então, ali tem tudo que é permitido de ser utilizado para forma de defensivo, de adubo dentro da horta e do pomar. Então, se vocês têm dúvida do que é permitido, a legislação está aí, né? Posso deixar depois um link abaixo no vídeo, um endereço na qual eu vou então colocar aonde você pode achar essa lei. É acessível para qualquer pessoa, é só ter internet e buscar. Então, assim, essa lei de orgânico, ela vai mostrar lá como é feito o manejo da produção vegetal, tá? O que é permitido de ser utilizado, principalmente para nutrição e também como defensivo, né? Então, são produtos que, através de pesquisa, né, a gente constatou, a gente não só a gente que está no campo, o produtor também, mas um embasamento científico que constatou que o potencial de contaminação e toxicidade desses produtos, né, ou seja, não vai deixar resíduo, não vai ser tóxico para a pessoa que consome, não é tóxico para o solo, para os animais, para as plantas e também para a água, tá? Então, tem esses pontos que tem que ser abordado aqui. Então, a agricultura orgânica é isso. Só que aqui no Brasil, como em qualquer outro país, existe um embasamento da lei, tá? Então, quem quer ser orgânico, lá tem uma legislação que proíbe o uso e tem uma lista de que você pode usar e aquilo que você não pode estar usando. Então, daí tem que estar conferindo para ver se você se enquadrou, né? E aí, quem pode ser orgânico? São essas pessoas que têm já o uso, né? Aboliu o uso de grande número de químicos,
tá? Tem também o uso, no caso do manejo animal, de medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e assim por diante. No manejo de plantas, existe as caudas, né? Que você faz com extratos de plantas, caudas de plantas que têm o potencial de repelência, de algumas características antifúngico, ou seja, acaba sendo um fungicida, um inseticida, um acaricida, o sida da vida. Então, assim, não é que a gente não tenha o uso de inseticida, existe o uso sim, só que é de origem de uma fonte natural, tá? Então, assim, na agricultura orgânica, não é que eu não mato, não elimino, eu não vou repelir alguma praga. Não, pelo contrário, vou fazer isso, mas de uma forma menos agressiva ao meio ambiente, de forma geral e para quem consome, tá bom? Então é mais ou menos dessa condução. E isso é levado a campo, tá? Isso é levado a campo, existe todo um trabalho, né? Que, por exemplo, eu, quando vou a campo, a minha visão de campo é assim, é avaliar todas as características que o agricultor ou a agricultora tem dentro do sítio, né? Então eu vou verificar fonte de água, como que é o relevo da agricultura, das terras que estão ali, né? Da lavoura, aliás, para ser mais exata. Então eu vejo como que é o relevo da roça. Se tem uma grande inclinação, se não tem, se o solo é muito arenoso, se é muito argiloso, se é muito pedregoso e assim por diante. Então a gente tem que levar fatores dessa forma e ampliar o leque de visão quando você entra numa propriedade na primeira vez. E aliar tudo que tem para contribuir no manejo orgânico, que são as características do solo, da fauna e da flora, da água e também do clima. Então nós temos que respeitar isso. Porque não adianta eu querer produzir uma cultura que não se dá bem no solo muito quente e tentar produzir em outro momento uma cultura que não se dá bem com frio, né? Então a gente tem que ter esse tipo de estudo. Trabalhar com espécies, a agricultura orgânica não aceita semente transgênica, não aceita sementes com tratamento químico, tá? Então, por exemplo, vocês vão começar uma horta, tem que ter cuidado da fonte e a origem desse produto, dessa semente, da muda e assim por diante, tá? E a partir do momento que você adere, você tenta trabalhar de uma forma que você entra em equilíbrio com o meio ambiente na qual você está com a sua horta e seu pomar, né? Então, isso é mais ou menos a agricultura orgânica. No momento atual, existe um aumento no consumo desses produtos, porque o consumidor também, ele acabou querendo saber mais de como que a comida dele é cultivada lá na roça, né? Então, o consumidor quer conhecer mais como é produzido, como é plantado, o que que o produtor faz para fazer o manejo e assim por diante. E isso é bem interessante, porque até pouco tempo atrás o consumidor não queria saber. Na verdade, não é não é que ele não queria, é que nada cutucou ele para poder conhecer, para poder saber, né? Não houve nada que fizesse com que ele despertasse e falou, opa, como que é produzido? Existe um debate muito grande hoje, né? Todo mundo quer discutir a qualidade do produto, como que foi o manejo desse produto antes de comprar e assim por diante. E a agricultura familiar? No caso, para um manejo de orgânico, tanto no pomar quanto na horta, é muito mais tranquilo em relação a grandes produções. Não estou falando que seja impossível, é mais tranquilo, tá? Então, quem tem grandes produções orgânico, ótimo. Só que quem está ali sabe que até chegar a esse ponto, existe várias coisas que tem que ser suplantadas, né? Caso, quando
vai fazer a sua condução, né. O que que seria o orgânico? Seria isso, essa introdução que eu falei, um pouquinho da legislação, do que é feito, do que não é feito, né. Mas se você for parar para pensar, antigamente, como que era a agricultura? Era tudo usando esses produtos naturais que se encontravam ao redor do agricultor. Como que ele ia dar um alimento para a planta? Poxa vida, se a planta está ali, como que eu vou levar um adubo, sendo que não tem um adubo químico formulado na loja? Eu tenho que me virar com esterco, com esses tipos de nutrientes, entendeu? Então, assim, não é algo que é impossível, é só alguma coisa que lá atrás era utilizado pela agricultura tradicional antiga, né? Que são os pioneiros da agricultura, trabalhar com algo natural, uma matéria orgânica principalmente, né? Eh, por exemplo, é difícil às vezes entender, mas para quem não é da área da agricultura, falar que a gente usa o esterco curtido, resto de folhas que quando você tem um quintal, você varre, você pode ser utilizar esse material para ser um adubo, né? Mas porque quem sabe um pouquinho de ciência, né, na escola, por exemplo, a gente descobre que fungos e bactérias que estão ali, ele acaba eh, degradando, né, fazendo a fermentação daquele material no solo, e aí esse material acaba se tornando um adubo excelente para as plantas. Então, você vê florestas, quilômetros e quilômetros de florestas que nunca foram adubadas com químico nenhum. Mas por quê? Porque ele é rico em matéria orgânica. Então, esse é um adubo e é um produto muito bom, né? É que hoje a gente está falando de orgânico, mas a matéria orgânica no solo é excelente também para a cultura convencional, né? A agricultura convencional também precisa de muito disso. Mas, enfim, vamos voltar. E aí esse orgânico tem esse intuito de poder estar levando e conhecendo o que que eu estou utilizando na cultura. Eu vou sempre respeitar a natureza do que eu vou plantar, tá? Isso é muito importante, porque se eu respeito a natureza do que eu vou plantar, eu consigo, consequentemente, tirar o melhor daquela planta, daquele tipo de produto que eu cultivei na horta ou no pomar, né? Eh, então, hoje em dia, nós temos muitas opções. Existe o controle biológico. O que que é esse controle biológico, Érica? Que é, tem um monte de gente que fala que tem controle biológico para isso, aquilo e outro. Controle biológico, gente, que é uma forma de combater praga e doença muito utilizada na agricultura orgânica. Ela está aí por quê? Porque ela é fundamental para oferecer eh, inimigos naturais, né? Então eu pego um inimigo natural de uma praga, que lá na natureza eles acabam tendo isso como controle de espécie, né? Então eu tenho um inimigo natural, por exemplo, da lagarta. Aí eu vou lá e estudo esse inimigo natural e tento reproduzir ele para que eu possa pegar e lançar na minha horta, na minha estufa, no meu pomar. Um exemplo, por exemplo, existe algumas vespinhas que são, a gente às vezes não consegue ver de tão pequenininha, mas elas são tão pequenininhas que ela procura um inseto vivo para depositar o seu ovo ali e servir de alimento para a lagartinha que vai eclodir do ovo, né? Isso é um inimigo natural, só que é um inimigo natural que a vespa necessita para continuar o ciclo dela. Esse é um exemplo. Por exemplo, a joaninha. Ai, joaninha é a coisa mais linda do mundo, eu adoro, que são aqueles pequenininhos besourinhos coloridinhos, vermelhinho, laranjinha, tem umas pintinhas, né? Então, se você colocar aí no Google de vocês, procure assim, joaninhas, né? Que muitas vezes as crianças têm bichinhos de joaninha, fazem desenhos na escola de joaninha. Então, a joaninha é a coisa mais fofa, mais cuticute que tem. E essa joaninha, não querendo, né, destruir nenhuma imagem
da criança na infância ou até mesmo de alguns adultos, além de ser lindinha e fofinha, ela é o predador natural de pulgão, que para quem a dona de casa, que às vezes tem uma horta em casa, ou até mesmo lá no campo, na agricultura, existe pulgão que ataca pomar e horta, ele é um inimigo natural, ele se alimenta dos pulgão, tá? E então, isso significa que a joaninha, ele é um predador, tá? E existe aquele inimigo natural que compete por alimento, por espaço, por território, né? Que são alguns insetos que fazem isso, que nem, por exemplo, algumas formigas. Algumas formigas têm como seu inimigo natural a vespas, aranhas e etc, né? Então, muitas vezes é interessante na agricultura orgânica que você festeja quando o produtor fica contente quando ele encontra várias espécies de insetos e que muitos deles não tá ali na planta, usando a planta como alimento, né? Pelo contrário, eles estão ali convivendo. E se vier qualquer tipo de inseto invasor que venha a, a, a utilizar a horta ou o pomar, pelo contrário, ele vai lá e combater, né? Então, existem esses artifícios. Inimigo natural também, ou predadores, também não é somente de insetos, existem alguns fungos e bactérias que têm essa característica. Então, hoje, por exemplo, tem muitas doenças fúngicas, né? Em vez de você comprar um fungicida químico, você pode adquirir a compra de outro fungo que vai competir. Ele não vai se alimentar do que está ali na planta, ele vai competir. Só que esse fungo que é utilizado, ele não vai danificar a sua cultura e aí você consegue ter o controle, tá? Então, existem vários produtos, várias pesquisas. Infelizmente, a legislação de registros de produtos, de forma geral, demorada, né? É muito demorada, é muito burocrática. Então, às vezes, demora de chegar certas opções para o mercado, tá? Mas, pouco a pouco, perto da época que eu me formei, existem muitas opções e que realmente funcionam. Basta a gente ter conhecimento, sempre procurar um técnico com conteúdo que possa estar ajudando vocês, né, no caso. E também, por exemplo, procurar um engenheiro agrônomo para poder orientar o produtor, porque como a agricultura orgânica é algo que muitas vezes a pessoa não entende direito como ela pode funcionar sem o químico, você acaba tendo a necessidade de procurar alguém especializado, né? Pesquisar, ler mais e se informar mais, tá? Outra coisa que eu acho muito legal do orgânico e que eu defendo mesmo para quem é produtor convencional é prezar a maior preciosidade que na agricultura precisa obrigatoriamente, porque senão você não colhe um nada, 1 quilo de nada, de fruto, nenhuma folha, nada, que é a água, tá? Você pode ter a terra, pode ter o adubo, pode ter um inimigo natural, pode ter um fungo competidor, o que seja, mas sem a água você não consegue ter sucesso na roça, né? Então, assim, preservar, acaba mantendo suas nascentes protegidas, porque para eu ter um sítio com condução e manejo orgânico, eu tenho que ter um sítio com diversidade, tanto de espécies econômicas. Eu digo espécie econômica aquilo que a gente planta, colhe e comercializa. Então, isso é espécie de interesse econômico e espécies nativas daquela região, que fiquem protegendo rios, córregos, riachos, lagoas e principalmente nascentes, né? De água que é um item fundamental para a agricultura funcionar. E o orgânico também tem
essa necessidade, né? E aí, passando dessa parte de cuidar, né, do meio ambiente, tudo, e o equilíbrio e respeito com a natureza, a agricultura orgânica também eu posso estar fazendo toda uma condução, né? E aí existe uma certificadora que vai realmente dar, né, ao consumidor a garantia de que aquele produto na qual ele está adquirindo lá no supermercado passou pelo manejo orgânico, que seria o quê? Nada mais, nada menos do que são os selos de orgânico. Quem aí nunca comprou um produto, ou pelo menos viu no mercado, na quitanda, né, um selinho escrito orgânico, ou até mesmo de agricultura orgânica, que passou pela legislação, ou é certificado por um selo, que pode ser uma empresa nacional que vai acompanhar todo o manejo desse agricultor e ainda conferir através de anotações, notas fiscais, né? É uma orientação técnica de agrônomos e fazer todo esse acompanhamento para poder comprovar realmente que aquele agricultor está tendo uma condução orgânica. Como é? É anotar tudo, anotações. Eu sempre falo aqui para vocês que o sítio deixou de ser somente um mero sítio e que o agricultor é um cara da roça, pé descalço, que não conhece tecnologia, que ele está totalmente fora do que acontece no mundo. Pelo contrário, o agricultor hoje, ele tem acesso à internet, ele quer cada vez mais conhecimento e ele quer cada vez mais controlar o que você está fazendo dentro da propriedade. Então, assim, e aí, para que se possa comprovar que a produção é orgânica, eu preciso ter anotações. Essas anotações nada mais são do que aplicação de esterco. Aí eu vou anotar a data, a quantidade, pode ser gramas por cova. Eu vou aplicar uma cauda bordaleza. Aí você vai colocar ali o que você utilizou, por exemplo, vamos supor, existe a forma de você aplicar. Fala, olha, no meu pomar eu utilizei dois pulverizadores de 20 litros para poder aplicar bem a cauda bordaleza de uma forma preventiva para doença fúngica. Aí você vai lá e anota. Então, essas anotações que são feitas todas as vezes que foi conduzido qualquer atividade, qualquer aplicação de adubo orgânico, ou aplicação de cauda foliar, de adubo foliar, de esterco, de churume e outros produtos naturais que é utilizado para a cultura, tem que ser anotado, né? E aí, nisso, só de você estar trabalhando dessa forma, se tiver um desses itens que você aplicou, por exemplo, não tenho esterco suficiente para toda a minha roça. Eu não consigo todo o esterco que eu vou usar para preparar a cova e nem o de cobertura para minha roça. Então, da onde eu vou trazer? De fora. Aí eu pago ali, por exemplo, às vezes eu ganho um esterco de um vizinho, só que eu tenho que contratar um frete, um carreto. E isso é um custo, né? Então, assim, tudo que você traz de fora, que você pagou, tem que ser anotado. E aí, para isso, eu tenho um controle do que você está gastando ali na sua produção. Isso é muito importante. Então, além de fazer a anotação do que eu estou utilizando, se ele é realmente orgânico, se é permitido pela legislação, por isso que é muito importante sempre estar de olho, né? Lendo, se quem está na agricultura orgânica sempre está tendo a necessidade de adquirir cada vez mais conhecimento, não parar no tempo, né? E a assistência técnica que é dada pelo agrônomo é fundamental para isso, porque é ele que traz toda a novidade, é ele que traz tudo que tem de novo para ser utilizado na roça, né? E essas anotações também vai ajudar o quê?
que a pessoa tenha o controle do que está fazendo a pulverização. Então, por exemplo, vamos supor que o agrônomo foi lá e receitou pulverizações a cada 10 dias. Se você tem a anotação certinha num caderno, você sabe qual vai ser o próximo dia para pulverizar. Então, você já prepara a calda, aí já coloca na bomba, leva, pulveriza. Aí, quando você for, poxa vida, amanhã eu tenho que fazer uma adubação de cobertura com esterco. Então você já vai lá, já se programa. Então por isso que é muito importante ter essas anotações, saber o que você utilizou na roça, até mesmo só para você ter noção de custo do que você investiu, né? E aí no final eu consigo formular qual que foi o custo de um pé de alface, de 1 quilo de tomate, entendeu? De uma caixa de 15 quilos de quiabo e assim por diante. Então, assim, eu tenho condições de fazer isso. Eu tenho como dimensionar, tá? Então, é muito importante as anotações. Guardar a nota fiscal do produto que vocês comprarem fora. Porque à medida que vocês fizerem parte, ou quem está aí me ouvindo quer ter um selo de orgânico, então você tem que ter nota fiscal de tudo que vocês adquiriram de insumo, adubo, esterco, isso, aquilo, outro, tudo que é usado ali no campo. Ah, Érica, essas notas eu tenho que guardar também de mangueira, de irrigação? Pode guardar, mas para você fazer um controle seu pessoal de gasto. Não é que a inspeção vai solicitar isso de obrigatório. Eu falei, não, eu tenho que ter todos os gastos, arame, fitilho. Não, não precisa, né? Porque a gente bem sabe que esse tipo de material é de extrema necessidade para você implementar a sua roça, né? A sua horta. Então, aí nesse meio tempo, acaba tendo o quê? Que é anotar os insumos, o que você aplica, tá bom? Então aí você faz essa anotação, porque então você que está me ouvindo quer um selo de orgânico, você já tem uma condução, você já não usa nada químico, você não usa nada que não está listado pela lei, então você vai ter que ter um período de conversão, né? Então, não sei se vocês sabem que se hoje eu tenho um sítio, a partir de 2020, eu parei de usar insumos químicos, né? Eu tenho que esperar, o período de conversão são 5 anos para eu ter, então, o selo de orgânico. Então, ter toda uma transição. Para quê? É um tempo que os pesquisadores conseguiram constatar na qual o solo, a água, a condução da planta, no caso de se for um pomar, que não é uma cultura que você planta de novo todo ano, então o pomar tem para você poder, né, metabolizar esses produtos químicos, né? Degradar. O que que é isso? Fazer ele desaparecer, degradar, tá? E esse trabalho dentro da planta, que é o metabolismo, que é toda o crescimento, formação de folha, né? Formar raiz, formar flor e fruto, ele está ali num processo de fisiologia constante, né? De trabalho fisiológico constante. Então, isso é usado muitas vezes para quê? Para você degradar. Então, tem que aguardar esses 5 anos aí para você realmente adquirir, então, né? O selo de orgânico. E sem isso você não conseguiria obter, tá? Então, assim, a agricultura orgânica está aí, é o que mais cresce no mercado, tá? Cada vez mais consumidores estão procurando algo sem o uso defensivo, de forma exagerada, na qual possa trazer segurança alimentar para sua família, né? Tem muito produtor que se interessa por isso. Os pequenos agricultores são aqueles que têm a maior condição de conseguir ter um manejo orgânico no sítio, tá? E frutas e hortaliças cada vez mais sendo oferecida com essa característica, pensando no bem-estar e segurança alimentar de quem compra. E, acima de tudo,
que eu acho o mais importante é preservar o meio ambiente e água. Esse é o ponto principal, água, tá, gente? Então, eu agradeço a atenção de todos, né? E eu espero ter trazido um pouquinho mais de informação. E qualquer coisa, estamos aqui para ouvir e também tirar dúvida, claro, né? Até mais, gente. Obrigada.